Bem, amigos da Rede Globo, voltamos em definitivo. Cada volta tem 5.451 metros. Serão 56 voltas. A volta recorde, 1 minuto 32 segundos, 238 milésimos. A média acima dos 212 km por hora de Schumacher, que é o último vencedor. Aliás, foram 3 vencedores apenas em Xangai. Em 2004, Rubens Barrichello. Em 2005, Fernando Alonso. Em 2006, Michael Schumacher. E agora vamos ver quem vence. Se Hamilton ganhar, será o campeão. O grid traz Hamilton com McLaren e Raikkonen com Ferrari na primeira fila, Felipe Massa com Ferrari e Alonso com McLaren na segunda fila, David Coulthard com RBR e Ralf Schumacher com Toyota, surpresa, essa terceira fila, Mark Webber, RBR de novo e Heidfeld com BMW, Kubica com BMW e Jason Button com Honda, são as 5 primeiras filas. Vamos para a segunda página, aí vai aparecer Vitor Antônio Liuzzi com a STR, Trulli com Toyota, Kovalainen com a Renault, Davison com Super Aguri, Rosberg com Williams. Rubens Barrichello ganhou uma posição com a Honda, porque o Vettel tomou 5 posições de punição, porque atrapalhou Kovalainen. Todo mundo toma posição, menos o Hamilton. Fisichella com a Renault, Wurz, Sato, Sutil e Yamamoto. Porque eu disse que todo mundo toma posição, menos o Hamilton. Na corrida do Japão, isso pode se repetir agora, porque a chuva está chegando. A previsão é que ela caia antes da largada. Vejam aí o pneu coberto, a gente não sabe que pneu tem o Hamilton, mas se a largada for com o safety car, é obrigatório largar com pneu de chuva. Foi a grande mancada, mais uma grande mancada da Ferrari no Grande Prêmio do Japão, quando soltou Felipe Massa e Raikkonen com pneus intermediários que eles não teriam recebido um e-mail. Então agora a FIA vai entregar na mão, velho papel na mão, para que todo mundo saiba. Nesse momento os fiscais estão checando pneu por pneu, porque se tiver chovendo realmente e se a largada for com safety car, eles terão que largar com pneu de chuva. Por que eu falei do Hamilton? Porque o procedimento do Hamilton em todas as voltas com safety car foi estranho. Se alguém fizer uma ultrapassagem com safety car, tem que fazer uma passagem pelo box. Foi o que aconteceu com o Felipe Massa, e rodou, perdeu a posição por Heidfeld, entendeu que podia voltar pneu intermediário, entendeu que podia voltar a posição e foi punido. Então, na segunda entrada do safety car, está todo mundo com pneu intermediário. Olha o Felipe Massa, pneu intermediário. Na segunda entrada do safety car, o Hamilton acelerou demais e, ultrapassando o safety car, puxou para a direita, praticamente parou o carro. O Vettel e o Mark Webber viu atrás. O Webber, para não passar, freou. O Vettel bateu no Webber. O Vettel foi punido. Depois a punição dele foi retirada e o Hamilton acabou não sendo punido. Gerou reclamação de todos os pilotos. Você vê que são pneus intermediários. Por enquanto não está chovendo. Aí vão eles para a volta de apresentação. Vamos ver o que o Felipe Massa tem a dizer. Conversou agora há pouco com o Carlos Gil. Felipe, na semana passada, em função de mal entendido, vocês tiveram muito prejuízo, principalmente pela escolha do pneu. Hoje vai no intermediário, tá tudo certo? Hoje depende. Agora não tá chovendo, se a pista aqui tá quente, pode secar muito rápido. A gente tem que esperar até o último momento para decidir. Continuar do jeito que tá, lógico, intermediário. Se secar a pista, talvez vamos ter que tomar uma decisão também. Mas pelo que parece no momento, intermediário. Confirmando, portanto, pneus intermediários. E Rubens Barrichello, o que tem a dizer antes da corrida? Tivemos um pequeno problema. Os carros estão aí na volta de apresentação, aquecimento de pneus. Reginaldo Leme, que drama. Vale o título mundial. Você está vendo a classificação do Mundial de Pilotos, a classificação do Mundial de Equipes, a de pilotos que interessa. São 107 pontos para o Hamilton contra 95 do Raikkonen, 95 do Alonso, 90 do Raikkonen. E agora, daqui a mais 2 minutos, vai despencar água. Não seria melhor dar mais uma volta na apresentação, aguardar, para não ter aquela surpresa desagradável que tivemos no Grande Prêmio da Alemanha?
Bom dia, amigo da Globo. Provavelmente é isso que eles vão fazer, porque a chuva é uma certeza. A intensidade é que é uma dúvida, e por enquanto está todo mundo de pneu intermediário e está estabelecido que é obrigatório o pneu de chuva intensa se realmente começar a corrida, se a corrida for declarada com chuva. Qualquer que seja a circunstância, com a pole, o Hamilton tem todas as possibilidades de vencer, mas também existe uma chance maior de erro, aumenta a chance de erro com chuva. E o Hamilton já escorregou na volta de apresentação, já passou por fora da pista, o asfalto é muito liso, bem escorregadio e freadas fortes, é uma corrida para erros. Aí a temperatura do pneu está bem fria ainda, o ideal é no meio do verde. Luciano Burti, ele vai chegando para a posição dele, rapidinho, Burti, se é que eles vão largar. Não seria melhor esperar? Bom dia a todos. Talvez, Galvão, ainda mais a gente sabe que vem uma chuva forte aí, o pneu intermediário não dá conta. Então, já começou a chover. Pensando na segurança, talvez pudesse esperar, mas corrida é corrida. Aí o Jean Todt. Todos os guarda-chuvas vão sendo abertos. Aí o Anthony Hamilton, o pai do Lewis Hamilton, que aguarda o momento histórico de ver o filho ser campeão no ano de estreia. A chuva é fina. Nesse momento, com essa chuva, temperatura de 30 graus. Veja só que curioso. Temperatura de 30 graus é temperatura da pista também de 30 graus. Tem que largar. A chuva é fina. O vento é forte, 3,6 metros por segundo. Passa a bandeira verde. Luz vermelha, sobe o giro dos motores. Vamos para a largada. Hamilton e Raikkonen na primeira posição. Bonita manobra do Felipe Massa para recuperar a posição. E o Coulthard vem na quinta posição, hein? Excelente a largada do Coulthard. Vem na quinta posição. O sexto é o Heidfeld. O sétimo é Mark Webber. Rubens Barrichello largou na 16ª posição. Está em 15º. Aí você vai vendo Hamilton em primeiro. Aí o Raikkonen, Felipe Massa, Alonso, Coulthard, Heidfeld, Mark Webber. E depois, logo atrás, o Liuzzi, que também largou bem, o Vitor Antônio Liuzzi. O Kubica caiu para 9º e o Kovalainen é 10º. Primeira das 56 voltas. Olha só como já tem spray, ó. Já tem spray, a pista já começa a ficar molhada. E a tendência é a chuva aumentar. E se ela aumentar, a chuva tá fraca por enquanto, mas se ela aumentar não tem jeito, eles vão ter que parar no box para trocar o pneu intermediário para pneu de chuva realmente. O Alonso largou forçando bem em cima do Massa. O Massa conseguiu uma ótima ultrapassagem de volta para recuperar a terceira posição. Nesse momento o Hamilton é campeão. Explicação para você. Se o Hamilton ganhar, claro, ele é campeão. Ele tem 12 pontos de vantagem. Ele tem que sair dessa corrida com 11 pontos de vantagem em cima do Alonso e em cima do Raikkonen. E aí ele comemora o título. Opa! Uma Honda, deixa eu ver se é o Rubinho, vai voltando para a pista. Pela posição era Rubens Barrichello, porque ele estava entre as duas Super Aguri, entre o Davidson e o Sato. Então o toque foi de Rubens Barrichello, mas ele volta para a pista. Ele tocou com o Sato. Aí você está vendo o Jason Button aí, então era o Rubens Barrichello ali atrás. O Rubinho estava entre o Sato e o Davidson. Eram os dois. E olha aí como você vai vendo o Felipe conseguindo abrir um pouquinho para cima do Alonso. E vai abrindo muito o Hamilton. Agora, a tendência é que o Hamilton seja o mais leve da pista. O Felipe Massa, foi estranha a posição do Raikkonen, porque quem faz a melhor segunda parte do treino tem direito a escolher se quer sair mais leve. Normalmente o piloto da Ferrari escolhe sair mais leve para tentar a pole. E o Raikkonen ontem escolheu ficar mais pesado. A tendência é que o Felipe pare na 16ª volta e o Raikkonen na 18ª. E o Alonso também optou por sair mais pesado. Estariam apostando na chuva, que está caindo mais forte agora, mas a chuva, teoricamente, Reginaldo e Burti, quanto mais leve, melhor para você andar na chuva. Não dá para entender muito a aposta do Raikkonen e também a aposta do Alonso. A não ser que, quando chove, se gasta menos combustível. Então eles estão apostando numa parada tardia. A chuva apertou, Galvão. Apertou a chuva. Se continuar assim, já eles vão ter que parar para trocar pneu. Aí você tá vendo a largada, olha como largou bem o Hamilton. O Raikkonen, o Felipe espremeu o Alonso o máximo que pôde. E o Alonso vem com uma ação muito forte por fora, repare.
A próxima curva, depois desse grande curvão do fim da reta, é para a esquerda. Foi nisso que o Alonso apostou. Aí você está no carro do Alonso. Olha como ele tentou até ir para cima do Raikkonen. Olha só. Ele se posiciona atrás do Raikkonen. Dá a terceira posição. Deu um toquinho no Felipe. Deu a terceira posição como garantida. Tentou atacar de novo o Raikkonen. E aí foi o exagero dele. Aí a Michele, a Malaya, a atriz Malaya, Michele. Mas foi o Davidson. O Rubinho estava tentando passar o Davidson e não está tentando passar o Rubinho. E aí o Rubens Barrichello voltando para a pista. Eu acho que o Alonso abusou quando tentou passar também o Raikkonen. E aí ficou vulnerável ao ataque do Felipe Massa. A primeira tentativa dele, porque ele ficou exatamente naquela parte da pista onde numa corrida seca não se usa, mas numa corrida com chuva é normal usar, porque você tem um pouquinho mais de atrito ali, um pouquinho mais de aderência, e ele pegou aquele embalo para passar o Felipe. Ele estava sem condição de voltar para o lugar dele, ele tentou o Raikkonen também. E aí ficou ruim para ele na curva seguinte. Galvão, respondendo aquela pergunta que você fazia, né, sobre o porquê talvez o Raikkonen preferiu largar mais pesado, na minha opinião não faz muito sentido, porque quando você tem condição de chuva, é bom você estar leve, porque o peso atrapalha mais do que no seco, e além disso é bom você estar um pouco mais leve para poder parar mais cedo e fazer a troca de pneu, que a gente sabe que o pneu de chuva também não dura tanto às vezes, ainda mais quando essa condição de chove não molha, que era a previsão até. Então, na minha opinião, largar mais leve é um pouco melhor. Nesse momento a chuva continua leve e não há necessidade de parar para a troca de pneu. O Alonso tenta o ataque em cima do Felipe, ele perde um pouco o contato com o Raikkonen e o Hamilton vai lá na frente. Vamos ouvir aí. This rain is going to ease off in 5 minutes. It's not going to be long. O engenheiro do Rubinho confirmando que a chuva vai diminuir e que não vai ser muito forte daqui para frente, em 5 minutos. Diz que a tendência é durar assim 5 minutos. Também já estão querendo saber demais do tempo, hein? Estão querendo mandar na chuva já. Já estão querendo mandar na chuva. Aí você vai vendo o Felipe, à medida que a pista vai molhando, a sensação que dá é que o carro dele tem um pouco mais de dificuldade, que o Alonso vem se aproximando, o Hamilton é o primeiro, Raikkonen é o segundo, o Felipe é o terceiro, o Alonso é o quarto, Coulthard na quinta posição, o Heidfeld é o sexto, o sétimo é Vitantonio Liuzzi, o oitavo é Mark Webber, o nono é Kubica, e o Kovalainen vem na 10ª posição, o Rubens Barrichello é o 20º, ele caiu para último, ganhou já 2 posições em cima do Sutil e do Yamamoto. A volta mais rápida de Hamilton, 1:47.670, com 3 voltas completadas. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa infarto do coração. Veja aí a volta de número 4, a vantagem de 2.794 do Hamilton, que fez a volta mais rápida. 2.7 para o Raikkonen, que leva 3.1 para o Felipe, que leva 0.7 para o Alonso. São os 4 que vão à frente. As chances são cada vez maiores do Hamilton, porque se ele largou mais leve do que todo mundo, então ele está com tudo, inclusive para o caso de vier uma nova pancada de chuva mais forte. A aposta dele era exatamente sair mais leve, fazer a pole position para determinar o ritmo da corrida e depender só dele. Acho que é uma aposta correta dele andar na frente, já que a vitória garante o título para ele. Mas é bom lembrar que se o Alonso ganhar, ele for segundo, o campeonato não termina. Que a diferença cai para 10 pontos e vai depender do Grande Prêmio do Brasil, dia 21 de outubro, Interlagos lotado e todo mundo ligado na Globo. Se ele for terceiro e o Alonso for segundo, também não termina, porque a diferença cai para 10 pontos. Agora, daí para baixo, basta ele ficar uma posição atrás do Alonso, porque desconta apenas 1 ponto, ele teria os 11 necessários para conquistar o título. Nesse momento o Hamilton tem a volta mais rápida e continua andando mais rápido. Fez de novo a primeira melhor parcial. Olha a briga aí, ó. Olha só. Rosberg e Wurz. E foi a ultrapassagem. Você viu lá
a ultrapassagem do Rosberg em cima do Wurz. Rosberg era o 16º, o Wurz o 15º. Vamos lá. Contato com o Carlos Gil, direto do paddock em Xangai, na China. Bom dia, Galvão, Reginaldo, Luciano, bom dia a todos. O Alexander Wurz, que a imagem acaba de mostrar, anunciou a aposentadoria. Ao final da temporada, ele vai deixar a Fórmula 1, abrindo então uma vaga na equipe Williams, Galvão. E aí vamos ver o que é que o Frank e o Patrick Reed vão fazer. Eles não gostam muito de abrir a mão, de gastar dinheiro para contratar piloto. O Wurz era baratinho. Vou dizer uma coisa, o Alonso está segurando todo mundo. E o Alonso outra vez chutou o balde. E agora chutou com os 2 pés. Se é que é possível chutar com os 2 pés e não cair. Ele falou tudo que podia, mais do que devia, tudo que pensava, mais do que pensava do Ron Dennis. Disse que o Ron Dennis era melhor o Ron Dennis ter ficado quieto do que contar mentira. Ele disse que conversou com os pilotos que saíram da McLaren, por exemplo, Montoya, David Coulthard e todos. E o próprio Kimi Räikkönen. E o próprio Kimi Räikkönen disse que todos se sentiram felizes em sair da McLaren, que é impossível o convívio com o Ron Dennis. Falou o diabo e disse que nunca viu um dono de equipe botar um piloto tão no colo como o Ron Dennis botou o Hamilton. E que todas as atitudes da equipe durante o ano inteiro foram favoráveis ao Hamilton. Escancaradamente favoráveis ao Hamilton. Ou seja, não há o menor clima para ele continuar na McLaren. Ouvindo ele falar, ouvindo ele falar assim, é quase certo. E ele já sabe que não vai continuar na McLaren, porque é impossível um piloto ainda ter a dúvida, né, se continua ou não, e falar dessa maneira. Então, é meio certo que ele está fora. Eu vou tentar aqui decifrar o pensamento do Alonso. Ele quer sair, mas o Ron Dennis disse que ele não vai deixar ele sair a não ser que receba um monte de dinheiro. Então ele está tentando forçar uma situação, tentando tirar o Ron Dennis do sério, para o Ron Dennis então tomar a atitude de deixar ele sair. É a última chance que ele tem de sair, porque o Ron Dennis já disse claramente: sai, quer sair? Tá bom, alguém compra o passe dele. E custa muito caro. E segundo o Ron Dennis, nas atitudes do Alonso, houve tanta quebra de contrato que a McLaren pode perfeitamente deixar ele em casa. Claro que teria que pagar o salário, mas pode deixá-lo fora da Fórmula 1. Não se esqueça que o Ron Dennis já fez isso com o Montoya. Já deixou o Montoya assistindo corrida. Olha só, volta número 4. O Räikkönen mais lento. Volta número 5, mais rápido. Volta número 6, bem mais lento. E o Hamilton vai abrindo, já abre 4 segundos para o Kimi Räikkönen. São 6 voltas completadas. Veja como aparece aí Hamilton, Räikkönen, Felipe Massa. E mais atrás, lá no meio da água, aparecendo o carro do Alonso. O Hamilton leva 4 segundos de vantagem para o Räikkönen, que leva 3 segundos de vantagem para Felipe, que leva 1 segundo, ponto 1 de vantagem para o Alonso. Agora há pouco era 0,7 a diferença. Essa última volta o Felipe virou 47,38, o Alonso virou 47,26, quer dizer, já tinha chegado a andar mais rápido nas 3 voltas anteriores o Felipe Massa. Olha o Vettel. Anda esse Vettel, hein? Esse Vettel anda. Olha como ele vai para a ultrapassagem ali, o Vettel para cima do Kovalainen, fazendo a ultrapassagem para cima do Kovalainen. Voltando na história da Williams, já que o Alonso está trancando todo mundo, voltando na história do Williams, com a aposentadoria do Wurz e com o relacionamento que o Nelson tem com o Patrick Reed, tudo depende de onde vai o Alonso, mas pode-se abrir uma boa porta na Williams pro Nelsinho Piquet, que seria uma boa, né, pra gente ver o Nelsinho Piquet na Fórmula 1. É claro que ele prefere a Renault, que a Renault tá melhor, mas... Diga lá, Carlos Gil. E falando em Williams, a equipe mandou uma carta à Federação Internacional, a FIA, questionando a legalidade da inscrição da ProDrive. Lembrando que a ProDrive pode ser a próxima equipe no paddock da Fórmula 1, uma espécie de equipe satélite da McLaren, justamente por entender que a ProDrive não seria um construtor. Essa decisão deve ser anunciada no dia 25 de outubro, após o Grande Prêmio do Brasil. Olha, acontece, o grande problema aí é o seguinte... A repetição aí do Vettel passando com o Kovalainen. Vai se estudar, há uma nova reunião entre as equipes sobre o Pacto da Concórdia, porque com a liberação da venda de chassi de uma equipe para outra, vai ter que se determinar
o que é o construtor. Então há um conceito de construtor. Por exemplo, se a ProDrive utiliza um chassi de um resultado da ProDrive, esse é o grande problema. Eles vão estabelecer um novo Pacto da Concórdia agora. Mas aí eu te faço uma pergunta aqui do telespectador. A STR é uma equipe ou é satélite da RBR? A Super Aguri é uma equipe ou é satélite da Honda? Oficialmente é uma equipe, mas todo mundo sabe que é praticamente uma equipe satélite. Está aí o Trulli. O Trulli fazendo ultrapassagem em cima do Kovalainen, o Vettel passou o Kovalainen, o Trulli passou o Kovalainen ou tá pesado ou tem problema. Olha como ele veio buscar a curva, quando ele veio para buscar a curva, já estava ocupado ali pelo Trulli e o Trulli fez a ultrapassagem. Agora vejam só uma coisa, ou o Hamilton tá muito lento, ou ele é mais fenômeno do que todo mundo poderia imaginar. Vamos ver o que é o problema do Kovalainen. Não deu pra entender. Essa aí foi difícil. Não deu, esquece. Esquece que não deu pra entender. Vamos ficar devendo essa, ele falou alguma coisa do carro saindo de frente, mas o engenheiro falou uma coisa completamente diferente de mistura de combustível. Então, tem certos momentos que ninguém entende nada, porque o barulho, o ruído, a interferência, e ninguém entende nada. Eu dizia, ou o Hamilton é muito mais fenômeno do que a gente possa imaginar, ou ele tá muito leve. Ele já abriu 5.2 em cima do Raikkonen. Uma volta atrás, ele foi 7 décimos mais rápido. Agora, ele foi 6 décimos mais rápido. Ele virou 45,6 contra 46,2 do Raikkonen. E o Massa virou 46,6 e o Alonso virou 47,1. Quer dizer, tem uma corrida do Hamilton, outra corrida dos outros. Se não for por isso, essa está sendo e tende a ser a corrida mais fácil da vida do Hamilton. Ele tem que estar mais leve do que todo mundo. Não é possível ele andar tão mais rápido assim. Eu acho que tem um pouquinho dos dois. Deve ser o mais leve, mas sem dúvida tá também mais rápido, porque a diferença é muito grande. E dá pra ver o seguinte também, por mais que a gente veja muita água aí do spray nessa câmera, por exemplo, deu pra ver que a pista já começou a secar um pouquinho. O próprio Massa tem trilho. O próprio Massa já saiu do traçado pra tentar resfriar o pneu, né? Pneu de chuva às vezes é o oposto do pneu de seco. Você precisa resfriar o pneu, porque quando ele anda um pouquinho no seco, a temperatura sobe demais e você perde a aderência. Agora é o Jason Button, que tem 13º, que vai para cima do Kovalainen. Não tem rendimento realmente o carro do Kovalainen. Rubens Barrichello é o 19º, ganha mais uma posição depois daquele toque que deu com Anthony Davidson e caiu para a última posição o Rubens Barrichello. São 9 voltas completadas. Globo, a gente se vê por aqui. O que você está vendo aí é o Sato para cima do Fisichella, ou seja, os dois carros da Renault não renderam no treino e não vão rendendo na corrida. O Alonso está apostando demais nessa Renault para o próximo ano. E já disseram lá que o Briatore andou falando que o Fisichella realmente está fora da Renault no que vem. O Fisichella, a tendência é ele cuidar da equipe dele de GP2. Aí você vai vendo o Felipe Massa trazendo ali atrás o Alonso. Aí você tem um carro com uma volta atrás, que é o carro do Yamamoto, que já fez uma parada, o Sutil também. Ó, Galvão, todo mundo buscando aí o lado. Todo mundo externo, buscando água. Buscando água, respirar o pneu. Porque o pneu intermediário, assim como o pneu de chuva, se ele aquece demais e anda no seco, ele deteriora mais rápido. Então o piloto vai buscar um pouquinho de água para resfriar a temperatura do pneu, para que ele possa durar mais. Vamos ouvir o rádio. Aí, ó, comprovando que eles estão tomando conta dos pneus. Opa. O engenheiro falando que tem mais chuva. Da intensidade da chuva, por enquanto é uma corrida normal. Pode estar aí meio escorregadio, mas o pneu, a tecnologia da Fórmula 1, o pneu absolutamente dá conta de andar nesse tipo de pista com esse pneu intermediário. O Hamilton, olha, o Hamilton agora há pouco eu disse que ele estava 4 segundos. Passou um pouquinho, disse que ele estava 5.1. Agora ele já está 6.6 na frente do Raikkonen. Ele acaba de virar a melhor volta da corrida, ele está totalmente à vontade na pista. Olha aí, chuva em 3 minutos, é a previsão. O Hamilton virou 45,6 contra 46,5 do Raikkonen. 9 décimos numa volta só. O Felipe Massa virou 46,7, 2 décimos acima do Raikkonen. E o Alonso virou 47,0. O Felipe vai abrindo, aos poucos vai abrindo do Alonso, vai conseguindo manter uma situação. E agora veja só,
ali como o Felipe Massa vai buscar água. Você está vendo o Raikkonen, o Yamamoto, a equipe McLaren tranquila aí na expectativa, e cada volta que passa vai se aproximando mais do título. O Lewis Hamilton, 22 anos, esse piloto que você está vendo aí, para conseguir essa façanha, ele já quebrou todos os recordes de primeiro ano. Ele vai ser o primeiro piloto a ser campeão, se for primeiro piloto a ser campeão no ano de estreia, e o mais novo, o piloto com menos idade a ser campeão do mundo. Quando o Alonso foi campeão em 2005, o primeiro título, ele foi campeão com 24 anos e 3 meses. Antes era o Emerson. Superando exatamente o Emerson, que tinha sido campeão em 72, com 25 anos, 7 meses e 28 dias. O Hamilton ganharia, se ganhar hoje, ele está completando exatamente 22 anos e 9 meses, porque ele nasceu num dia 7 de janeiro de 85. Vocês viram agora há pouco o Keanu Reeves, ator famoso de grandes filmes importantes e patrono de causas beneficentes, digamos assim, já entregou. Ele é um dos cachês mais altos do cinema em Hollywood hoje, e já chegou o caso de entregar o cachê inteiro de um filme para causas beneficentes. Keanu Reeves, que apareceu ali. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, gasolina testada nas pistas, aprovada por você. Já temos aí 11 voltas completadas no total de 56. Daqui a mais 2 semanas o Grande Prêmio do Brasil, Fórmula 1 Interlagos. Hoje foi feita a primeira reunião e o primeiro teste, com carros andando na pista, teste de resgate, teste dos fiscais, bandeirinhas. Tudo isso aconteceu hoje pela manhã. Na manhã deste sábado, digamos assim, né? Já estamos na madrugada de domingo. Na manhã deste sábado em Interlagos já está pronto, ok, perfeito, Interlagos para o Grande Prêmio do Brasil no próximo dia 21. Interlagos recebeu um asfalto novo em toda a extensão da pista e uma nova configuração da entrada do pit lane, com o recuo do guarda-reio. Isso vai até mudar o tempo de volta de Interlagos. A volta vai ficar mais rápida. Aí você vai vendo o Ralf Schumacher colocando de lado ali em cima do Wurz. Aí você tá vendo, aquilo lá era, aí é um replay, ó. Como ele veio e jogou pra cima, ó. Aí são dois, digamos assim, dois retirantes. Dois pilotos que vão curtir a penúltima corrida de Fórmula 1. Dois que já declararam aposentadoria. Ralf Schumacher e o Alexander Wurz. Quer dizer, o Alexander Wurz já declarou, já anunciou aposentadoria. O Ralf não, mas tá difícil alguém querer o Ralf nessa altura. E olha, o Hamilton vem para uma volta mais rápida ainda. Ele acaba de fazer o melhor no primeiro setor. Deve estar para parar. Deve estar para parar. 12 voltas completadas. Ele deve estar para parar. Rubens Barrichello faz a ultrapassagem em cima do Sato, é o 18º. Aí você tá vendo o Hamilton. Olha o Felipe como aparece ali rasgando na curva. E tem um super aguri parado ali, Anthony Davidson. Anthony Davidson parado ali. Tinha acabado de entrar no box. Ele tinha parado e voltou. A vantagem agora, Galvão, pensando um pouquinho aqui, quem tiver mais pesado, tem o seguinte, como tá esse, de novo, eu chove não molha, se conseguir ficar, vamos dizer, o Hamilton para agora, quem conseguir dar umas 4 voltas a mais, pode ter a chance de ter a certeza que não vai chover, que já tem um trilho suficiente para colocar o pneu de seco. É difícil. Tem outra coisa mais complicada ainda, se conseguir fazer isso, é vantagem garantida, né? Tem outra coisa mais complicada ainda, Butch, para a vida do Hamilton. Se ele for obrigado a parar por combustível, pelo combustível que tem, se ele parar e vier a chuva forte, aí é que é o prejuízo total para ele. Ele vai ter que parar de novo. Ele vai ter que parar de novo. Aí é um prejuízo total para ele. Restando 43 voltas. Aí você vai vendo o Kovalainen, o Jason Button atrás, o Rosberg logo atrás dele e o Ralf Schumacher. Essa fila que vem por aí, esses 4 carros que vem por aí. O primeiro deles é o Kovalainen. Aí estão 12º, 13º, 14º e 15º colocados. O Kovalainen já foi o cara mais ultrapassado nessa corrida e está segurando um grupo agora, porque todo mundo vem para cima dele. Lembrando que ele largou entre os 10, né? Largou entre os 10 e já está aí. Agora ele está na 12ª posição. Olha lá como tem o ataque ali. Você está vendo o ataque ali do Rosberg
do Nico Rosberg está super valorizado. O Ron Dennis quer o Rosberg, por exemplo. Saindo o Alonso, o Ron Dennis quer o Nico Rosberg. Aí o Frank Williams disse assim: eu não vendo o passe dele. Aí disseram pro Frank Williams: não, você já vendeu tantos? Vendeu o Jason Button, por exemplo. Ele disse: mas agora é o que eu tenho. Se eu vender, onde é que eu vou arrumar dinheiro para contratar outro piloto forte? Dinheiro quer dizer aquele salário do mês inteiro, de todo mês, que ele não gosta muito de pagar alto. Vendeu o Alesi quando, numa época em que a Williams era equipe grande mesmo, vendeu para a Ferrari. Hamilton completa a volta. 1:45.935 contra 1:46.325 do Raikkonen. 8,6 a vantagem do primeiro para o segundo. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: nicotina é droga e causa dependência. E o Hamilton fez mesmo a melhor volta da prova, naquela em que ele tinha feito a primeira parcial. Ultrapassagem, ó. Botou de lado, né? Vai tentar. Rosberg. Agora é 1:45.545. É o Rosberg forçando ali para cima do Jason Button. Já passou. Já fez a ultrapassagem, retardou a freada. O Jason Button tenta dar um X para cima dele. Botou de lado. Complicou um pouco a vida. O Nico Rosberg fecha a porta para cima do Jason Button. Quase toca na traseira dele. E o Rosberg consegue a ultrapassagem em cima do Jason Button, ocupando a 13ª posição. Ou seja, o Rosberg será o próximo a ultrapassar o Kovalainen. Na briga dos dois, o Kovalainen escapou um pouquinho, está ali à frente o Kovalainen. E o Rosberg já vai tentar se livrar ali definitivamente do Jason Button para partir para cima do Kovalainen. E logo atrás dele está o Ralf Schumacher. Ninguém parou aí entre os primeiros. Aliás, só pararam. Esse é o tipo do gráfico que não faz a menor diferença na história da corrida, porque só pararam 3 pilotos: Sutil, Yamamoto e Davidson, que abandonou. O Hamilton. Olha só, era evidente que o Hamilton seria o primeiro piloto a parar. Ele conseguiu a pole position porque estava mais leve. Ele fez uma aposta em comandar a corrida e fez uma aposta em abrir vantagem no início da corrida. Ele abriu mais de 6 segundos e aí faz a parada. E vai botar aí uns 9 segundos de combustível. Optaram por não trocar os pneus. Pneu. Não, mas faz sentido, porque a pista está muito seca. Vamos dizer, está molhada, mas seca demais para você colocar um pneu de chuva ou intermediário novo e ter aquele desgaste, como aconteceu ano passado com o Alonso. Ele trocou o pneu dianteiro por um pneu novo, intermediário, esquerdo. Usadinho, vai, usadinho. Tava bem gasto, mas nessa condição de pista é melhor. Por isso que eu digo, algumas voltas a mais. Vamos ver o rádio. David, we think the conditions will be the same to moderate rain. What do you think about the tires? I think you'll be reading again before the stop, change the tire. If it doesn't, leave them. O David acabou confirmando isso aí. Ele falou assim: se chover, o engenheiro perguntou se devia trocar os pneus. Ele falou: se chover antes da troca, a gente muda. Se não, não. Se não, mantém esses aí, porque é melhor o pneu desgastado do que o novo. Agora é que nós vamos ver se, além de talento, se além de ter sido privilegiado pela equipe, o Hamilton tem sorte. Porque agora é que vai fazer toda a diferença. O Raikkonen nesse momento é o primeiro, o Felipe Massa é o segundo, o Alonso é o terceiro. Ele já parou, porque ele foi obrigado a parar. E o Felipe também vai parar em mais uma volta. Vai ter que mais 1 ou 2 voltas, o Felipe Massa vai ter que parar. O Raikkonen e o Alonso, aí a aposta dos dois pode valer. Se vier água, agora, por exemplo, todo mundo entra, para, bota o pneu de chuva. O Hamilton vai ter que fazer uma parada a mais. E aí complica a corrida dele e complica a decisão do título. O Hamilton agora, a grande torcida do Hamilton é para, se a chuva vier, venha depois da parada dos 3. Do Felipe, do Raikkonen e do Alonso. O Raikkonen é capaz de parar antes do Felipe, porque ele está virando muito rápido agora. Agora ele baixou 4 décimos a melhor volta da prova, virou 45,0. E é o piloto que de novo está mais rápido. O Raikkonen virou 45,036, o Felipe virou 45,965 e o Alonso virou 45,785. Foi a melhor volta do Felipe e foi também a melhor volta do Alonso, só que a do Raikkonen foi bem mais rápida do que a dos dois. O Hamilton voltou da 4ª posição. Globo, a gente se vê por aqui. Renault, linha Megane com 3 anos de garantia. Uma boa briga, assim. Era uma questão de tempo ele se livrar do Jason Button definitivamente para atacar o Kovalainen. O Rosberg vai ser o próximo
a superar o Kovalainen. O Kovalainen está com pinta de quem botou muito combustível no treino de ontem. Ferrari está pronta, é a hora do Felipe parar. Vai ser o Kimi, vai ser o Kimi. Será que vai ser? Pelo trato. Opa, Kovalainen, assim você também facilita a vida do Rosberg, né? Ele já via para passar, errou o Kovalainen, botou o carro de lado. E aí o Nico fez a ultrapassagem em cima do Kovalainen. O que vai dar uma briga interessante é justamente se o Raikkonen manter esse ritmo e não for ele parando agora e der mais uma volta, pela diferença de tempo entre ele e o Hamilton, pode já ter uma briga aí na volta do Raikkonen à pista, quem sabe até superando, ó. 44,3 acabou de fazer o Raikkonen, melhor volta, é o Massa. Então o Raikkonen está muito bem na corrida. É isso que eu ia falar, mais uma volta rápida dessa, ele pode tomar a posição do Hamilton. O Felipe foi até uma volta além do previsto, foi da 16ª para a 17ª. O Raikkonen deve vir na volta seguinte, não troca pneu, é só o tempo de reabastecer. 6,9, mais ou menos a mesma coisa que motor de combustível o Hamilton, só que 2 voltas depois do Hamilton. Então o Felipe vai parar de novo 2 voltas depois do Hamilton. O Raikkonen foi 1,5 segundos mais rápido que o Hamilton e já tinha sido, acho que aproximadamente 2 segundos mais rápido. Ele vai encostar. Vai ser próximo. Ele virou agora 1,44,372. Quando ele baixa a menor volta na prova, mas ele baixa assim, a primeira vez foi em 5 décimos e agora em 7. Baixa muito. Tá andando muito o Raikkonen. E o Felipe Massa voltou na frente do Vitantonio Liuzzi. E já vem mais rápido o Raikkonen, já faz o melhor segundo setor. Olha então só, Ralf. Olha o Ralf pra cima do Kovalainen. Aí eu vou arrumar um carro ali pra correr, ali pra passar o Kovalainen também. Do jeito que tá, todo mundo que chega passa o Kovalainen. Agora foi o Ralf Schumacher quem passou o Kovalainen. Deve estar, mas tá inguiável o carro do Kovalainen. Aí restando 39 voltas, um total de 56. Aí você vê o Ralf fazendo a ultrapassagem lá em cima do Jason Button e depois já foi fazer a ultrapassagem em cima do Kovalainen. Depois de tocar e rodar na largada, o Ralf Schumacher vem andando forte. O Raikkonen melhor ainda, conseguiu dar uma volta a mais também do que esperado, era para parar uma volta apenas depois do Felipe, acabou de completar a volta e de novo a volta mais rápida. O previsto eram 2 voltas, é que o Felipe acabou dando uma a mais. E também sem troca de pneu, como já tá carequinho o pneu ali. O Alonso botou mais gasolina do que o Massa e botou mais gasolina do que o Hamilton. Botou 7 décimos mais. 7 décimos mais. Vai voltar ali o Hamilton. E o Felipe Massa, vai voltar Alonso, o Felipe Massa passa rasgando ali na frente dele. E olha, foi importante pro Massa esses 8 décimos que ele botou a mais, porque o Massa botou 6,9 de combustível, ele botou 7,7. Lá vem Yamamoto, o Sutil, dando uma rodada. A coisa mais fantástica que inventaram nesses novos circuitos é essa área de escape de asfalto. Se é brita, acabava a corrida para ele, ficava por ali, entrava safety car. É a melhor coisa que criaram para a segurança e para a sequência da corrida. Devia ser uma coisa obrigatória. Você quer ter corrida de Fórmula 1 na sua casa? Então substitua a brita por área de escape de asfalto. Vai depender dessa volta do Kimi Raikkonen, essa agora que ele vai entrar no box, já tá entrando, olha, passou na zebra até na entrada do box. Para ele voltar, quem sabe, à frente do Hamilton. Depende dessa volta agora. A pista está melhorando também. Está no limite. Também ele deu essa sorte, Reginaldo, que você se lembra que a volta mais alta, olha o pneu como gasto, olha só. Olha, parece pneu slick. Tá slick. Parece pneu slick. É isso que eles estão aproveitando exatamente. A volta do Hamilton era 1,45 e alguma coisa. Agora foi 1,43,853. Olha só. Não vai voltar. Olha lá. O Hamilton vai ser primeiro. Mas ele vai diminuir bastante aquela diferença de 6,7,3, mas 27,8 é o total que ele prevê. Quanto tempo botou o Kimi? O Kimi 7,3. Mais do que o Hamilton também. E mais do que o Massa, 6,9 Massa. E na briga dos dois, ele parou 4 voltas depois do Hamilton. O Coulthard vai saindo e o Liuzzi vai entrando.
carros de RBR e STR rendendo bem. Restando 37 voltas Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, reinventando o banco para uma nova sociedade. No final da próxima volta, a gente vai ver exatamente qual é a diferença do Hamilton para o Raikkonen. Agora, lembrando uma coisa, o Hamilton não precisa ganhar a corrida. Nesse momento, no reposicionamento, o Hamilton é primeiro, o Raikkonen é segundo, o Felipe Massa é terceiro e o Alonso é o quarto. Veja a diferença aí. Nesse momento, 4 segundos. É menos que isso. Vamos ver no final da volta. Mas, para o campeonato, o Hamilton pode deixar o Raikkonen passar, pode deixar o Felipe Massa passar e se posicionar na frente do Alonso, que basta para ele. Ele será campeão do mesmo jeito. Só um erro grosseiro do Hamilton ou um problema no carro, nesse momento, para tirar o campeonato dele. Olha o trilho, já tem trilho ali, por isso que eles estão aproveitando esse pneu praticamente slick. Mas também são que na curva você tem que manter o carro no seco, porque a gente viu, né? O pneu tá careca, então qualquer umidade o carro escapa. Aí vem o Hamilton, vamos ver o tempo de volta. Tem que esperar uma outra volta, né, para ver a realidade de rendimento dos dois. Olha o pneu, tá slick. Lembrando o tempo do pneu slick. As câmeras foram buscar ali exatamente o pneu, praticamente lisinho. Aí o Rosberg. E tá todo mundo na briga ali. Ali tem Liuzzi, Rosberg e Ralf Schumacher. É que o Rosberg vem pro ataque e vai para cima do Vitor Antônio Liuzzi. E o Ralf Schumacher vem atrás dos dois. E na frente do Liuzzi está o Trulli. O Trulli é o 10º colocado. Hamilton é o primeiro, o Raikkonen é o segundo. Felipe Massa, Alonso, Heidfeld, Kubica, Mark Webber, Vettel. Aí você está acompanhando no vídeo a classificação de todos os pilotos. O Rubens Barrichello segue na 18ª posição. E o Ralf é agressivo. Opa, segura, Ralf. Olha o trilho, ó. Ele foi buscar um pouco de água ali agora. Foi buscar um pouquinho de umidade, para dar uma esfriadinha no pneu. E volta pro seco na hora da freada. E briga com o carro. Aí a Toyota, a mão de obra que dá pro Ralf. E foi pra cima. Bom, o Hamilton agora iguala a volta que o Raikkonen tinha feito, só que o Raikkonen fez com o tanque vazio. E o Hamilton fez agora em condições normais 1:43.831. Olha o Ralf com o Rosberg, assim não vai passar não, Ralf. Não tem espaço para passar. São dois carros com o mesmo motor. É a Toyota raça pura, e o outro é o Williams com motor Toyota. Restando 35 das 56 voltas, a penúltima etapa do Campeonato Mundial de 2007. Hamilton acelerando de novo, e vem chuva de novo. 10 minutos para a chuva voltar. E aí todo mundo vai ter que parar, porque tá todo mundo com o pneu slick. Todo mundo que parou. Vamos ver quem não parou até agora. O Heidfeld, que está na 5ª posição, não parou. O Kubica, que é o 6º, não parou. Mark Webber, que é o 7º, não parou. O Vettel, que é o 8º, não parou. O Coulter, que é o 9º, já parou. O Trulli, que é o 10º, não parou. O Vitor Antônio Liuzzi, 11º, parou. E daí para frente, ninguém parou. A não ser lá atrás, Sutil, Yamamoto e o Davidson, que abandonou a corrida. Quem deve estar preocupado é a fábrica de pneu, né? Porque você vê o pneu dando aí sob essas condições, o pneu já totalmente desgastado. E a última coisa que eles querem ver é um pneu explodindo, mas não falta muito. Ainda mais que é uma fábrica só, né? Exatamente, mas não falta muito, porque a situação está complicada. Olha aí o Ralf para cima. A pista está muito mais rápida. Tá. 1:43.131 agora. A gente estava falando a coisa de fábrica de pneu durante até o último ano. A briga era entre Michelin e Bridgestone. Agora é só a Bridgestone que fornece pneus para todos os carros da Fórmula 1. Olha só.
Agora os três, ó. O Liuzzi ali na frente, o Ralf e o Newton, o Liuzzi. Como vai chegando com vontade, com apetite. O Ralf Schumacher. Wurz foi pro box, estava na 17ª posição, ele já vai para passar o Liuzzi. Já botou de lado, olha o bico do carro do Liuzzi. Ele vem por fora, a curva é para direita. Ah, vai bater, vai bater, vai bater, vai bater, vai bater. Não tem jeito. Tem certos momentos, bonito, girou bonito o Ralf Schumacher ali. Tem certo, aquela velha história da física, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Não tem jeito. Ele foi precipitado porque ele estava bem mais rápido, podia esperar mais um pouquinho e ia passar de qualquer jeito, então jogou fora a corrida dele. Ou ele faz a curva ou bate. Ou seja, espera para fazer a curva atrás, ou se tenta a ultrapassagem vai bater. Olha ali, ó. Olha onde ele vai. Onde é que ele vai entrar agora? Ele jogou o carro em cima do Liuzzi. Trata-se de uma pessoa complicada, o Ralf Schumacher, sem dúvida nenhuma. Trata-se de um piloto complicado. Ele bateu na largada e agora já dá a segunda e vem de novo, ó. Lá vem ele de novo, quer dizer, isso é replay, mas ele vai vir de novo. Olha como ele trouxe o carro e depois girou ali, deu 360 legal. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa impotência sexual. O Weber é o primeiro a trocar. Fazer já arriscar colocar o pneu de seco, e pode ser uma grande vantagem para ele em colocar o pneu mais seco. Vamos ver se dá performance. Acontece o seguinte, agora há pouco nós vimos um anúncio: chuva em 10 minutos. Se chover, ele tá perdido. Aí já era, mas você vê que ele tá voltando aí com dificuldade. Ó. É arriscado. Mas... Não tá perfeito ainda pra sair com o pneu pra seco. Olha lá como ele balança. Vai ter que andar no trilho certinho. E lá vem o ataque. Olha o Kovalainen se vingando, tomou o X. Aqui é o Fisichella. O Fisichella tinha acabado de perder as duas posições, para o Kovalainen e para o Button. O Hamilton tem 4,2 de vantagem para o Raikkonen. Nessa volta agora o Hamilton fez 43,61, o Raikkonen fez 43,36. Foi 3 décimos mais rápido o Raikkonen. Vai tentando tirar a diferença. O Felipe Massa virou 44,39 e o Alonso virou 43,95. O Massa foi o mais lento dos quatro e o Alonso tenta encostar ali no Felipe. Aí a repetição aí, o Fisichella fazendo a ultrapassagem em cima do Jason Button, Button tentando dar o X em cima dele e o físico segurou o carro ali. E agora, amigo, que é isso? Perderam um pneu, a Toyota perdeu o pneu. Tem acontecido cada coisa em Fórmula 1. Restando 32 voltas. Globo, a gente se vê por aqui. Team Festival, um festival sem fronteiras. Olha, parece que o Weber vai conseguir fazer... Olha que a chuva voltar. Eles vão ser obrigados aí a fazer uma parada a mais. O Wurz faz a volta mais rápida, 42,154. Hamilton vira 43,807. Raikkonen vira 44,142. Felipe Massa ainda não completou a volta. Está muito longe. O Felipe está 14 segundos atrás do Raikkonen. Virou 45,0 e o Alonso 1,44,2. O Felipe não tem mais bom rendimento com o pneu dele. Não tem mais bom rendimento e o Alonso está atacando o Felipe. Quem pode se dar muito bem, mas muito bem mesmo, é justamente a BMW, porque tem aí apenas 25 segundos de diferença para o líder e a primeira parada deles, já vão colocar o pneu de seco. Se não chover, eles vão estar brigando até pela ponta da corrida. Eles vão ter todos eles que apostar na chuva, se ela vem ou se não vem. Aí a câmera colocada no capacete do mecânico. Pneu duro, mas pneu de seco. Pneu de pista seca, vai voar o Kubica. Trulli vai pro box, Rosberg vai pro box, Fisichella vai pro box.
E o Kubica volta. Aí Rubens Barrichello, a plaquinha para ele. Pneu de seco. Você viu a plaquinha ali, ó, era pneu de seco e F2 para todo mundo ver. Caso tenha algum problema de comunicação pelo rádio, ele já sabe ali pela plaquinha o que deve ser feito. O ataque é forte do Alonso em cima do Felipe e dificilmente ele vai conseguir segurar. Não tem mais rendimento o carro do Felipe com esse pneu. O Alonso vem para a ultrapassagem. O Felipe segura, se segura. O Alonso tenta dar o X e consegue a ultrapassagem. O Felipe retardou a freada ao máximo. Ele tenta voltar para cima do Alonso, mas claramente não tem mais o rendimento. E ficou. Vai pro box. Ele claramente não tinha mais rendimento. E agora? Tá chovendo, hein? Tá chovendo. Pneu mole. Na câmera tá pingando aí, hein? É um risco, hein? O Felipe não tinha mais pneu. Olha o que estão dando de asa pra ele na frente ali. Ele não tinha mais pneu. Absolutamente ele não tinha mais pneu. Era obrigado a parar. E agora vai apostar no problema da chuva. Como dos quatro ele é o primeiro a botar pneu macio, se não chover, ele pode se dar bem, Reginaldo. Se não chover, o Felipe pode se dar bem. E dos quatro ele é o primeiro a botar pneu seco e macio. Olha como balança. Ele pôs gasolina para andar bastante. 8,2 agora. Até agora foi o que mais pôs gasolina. Agora ele vai apostar em não chover. Essa é a aposta do Felipe nesse momento. Lembrando que ele já tinha o tanque cheio, né? Ele parou faz pouco tempo, então quem sabe até arriscaram a nem ter que parar mais. Não sei se seria possível. Mas eu acho que é que ele não tinha mais pneu, que ele tinha que esperar mais uma volta. Ele pode ser o grande prejudicado da história. Do mesmo jeito que ele podia ser o primeiro a se dar bem, porque ele foi o primeiro a botar pneu macio. Alguém errou, Galvão. Problema. Alguém da McLaren errou. Alguém da McLaren errou aí. Aí agora, Hamilton, olha só. Ah, mas a chuva, ó. É a chuva. O Felipe botou o pneu na hora que não podia colocar. Se o Felipe coloca o pneu de chuva naquele momento, Rubinho vai pro box. Spiker bateu. O Felipe, se bota o pneu de chuva naquele momento, se dava bem, podia ganhar a corrida. O Alonso foi para fora da pista também. O Felipe vai ter que parar de novo. Se ele pôr o pneu de chuva ali, ele ganhava a corrida. Eu vou botar mais essa na conta da Ferrari. Porque já estava chovendo. Vocês viram, o telespectador viu que a câmera colocada no box pingava. Tinha gota d'água na câmera. Olha o Raikkonen. Olha o Raikkonen pra cima do Hamilton. E o Hamilton não vai querer brigar pra perder o campeonato. Não faça isso, Hamilton. Jogou pra cima. Mas aí já chega a ser uma certa irresponsabilidade. Jogou pra cima, não teve muito medo de disputar, não. Mas aí já chega a ser uma certa irresponsabilidade, porque ele não precisa dessa posição em relação ao Raikkonen. Reginaldo, vou botar mais essa na conta da Ferrari. Já estava chovendo. Pode botar que é mais uma. 29 voltas restando. Olha só como o Raikkonen... olha lá. A coisa tá complicada, amigo. Repito, desnecessariamente. Se ele deixa o Raikkonen passar, ele vai na boa ali atrás, vendo tudo que está acontecendo, vendo a reação do carro do Raikkonen. Olha lá. Não pode passar, hein? O Raikkonen recolheu porque tinha bandeira amarela. O Raikkonen recolheu, o Hamilton deu uma escapada e o Raikkonen recolheu pela bandeira amarela. Hamilton errou de novo na entrada da reta. Era a bandeira amarela por causa do carro do Ralf ainda. O Hamilton tá andando como se precisasse apenas da vitória, né? É uma coisa inexplicável que o Hamilton tá fazendo. Inexplicável. Olha lá o carro, uma Williams ali rodou também. Vamos ver o tempo do Felipe, o que ele tá conseguindo fazer com esse pneu. Com esse pneu macio, pneu para tempo seco. Olha o que ele tá conseguindo fazer aqui. Esperar a volta seguinte, porque essa não dá nem para contar. Estão virando em 1,55, ele virou 2,25. E o Hamilton continua segurando o Raikkonen e repito, ele não precisa disso. Ele tem 17 pontos. Ele pode chegar, olha, quase que o Raikkonen vai embora. E a corrida se torna emocionante em função da chuva, exemplo do que aconteceu no Japão. A chuva aperta um pouco. Hamilton é o primeiro, o Raikkonen é o segundo.
Alonso é o terceiro. Agora é do Raikkonen. Agora foi. E o Hamilton já devia ter deixado isso acontecer faz tempo. Ele vai ali atrás agora esperando, até acompanhando as reações do carro do Raikkonen. Raikkonen é o primeiro, Hamilton é o segundo, Alonso é o terceiro. Mas é o terceiro longe, 17 segundos atrás. Tá com o título na mão aí o Hamilton. Olha o quanto o Raikkonen está mais rápido que o Alonso, que você vai ver depois que. Aí foi quando ele escorregou. Não. Ele vai conseguir ultrapassagem e vai abrir rapidinho. Não, peraí, ele escorregou, o Hamilton tinha escorregado mais. Ele ainda botou. Olha como vem 3 carros na reta. E agora? Agora 2 vão para fora. O Nico Rosberg. Olha só, Fisichella de um lado, Kovalainen do outro e o Rosberg entre os dois. Na água, todo mundo de pneu macio. Kovalainen e Rosberg ficam do lado de fora. E o Fisichella se deu bem. O Kovalainen só perdeu a freada ali. Agora o Rosberg acho que perdeu um spoilerzinho do lado direito. Aí o Ralf cumprimentando a equipe. Ele foi combativo, foi agressivo. A equipe gosta. Olha só. Quase que ele pegou o Raikkonen e o Hamilton. Quase que ele pegou os dois ali. Olha aqui, olha o que está custando. Essa é a repetição daquele carro que nós já vimos faz tempo batido, logo que começou a chuva. Olha só, você sabe o que aconteceu ali naquele ponto? Reginaldo, olha aqui, olha só uma coisa. O Raikkonen virou um 53,7. O Hamilton virou um 55,3. O Alonso é que está impressionante. Virou um 51,6. Aí o Lewis é o quarto, o Heidfeld é o quinto. Os 5 completaram. Tô querendo só esperar a passagem do Felipe. O Kubica passou em sexto. Olha como demora o Felipe Massa para passar. Ainda não passou. Passou agora. 52,8. Sinal de que melhorou a pista de novo. Ele estava virando 2,4. Hamilton saiu escorregando da curva. E a diferença do Raikkonen para o Hamilton já é grande. Você sabe o que aconteceu naquele momento ali que há uma balançada de câmera? O câmera estava pegando o Ralf e a Spiker bateu no guarda-reio no apoio que estava a grua daquela câmera. Por isso que balançou tanto que ele voltou para pegar a batida do Spiker. Vamos lá, a explicação. A grua é uma espécie de guindaste que sobe e desce a câmera. Olha o Alonso, ó. Olha o que o Alonso vem voando. Isso que chama a atenção. Olha que a gente vai ter briga. Aquilo que estava já ficando sem graça, justamente entre Alonso e Hamilton. Vai. Ele está chegando muito rápido no Hamilton. A volta anterior o Hamilton virou 56,8, o Alonso virou 49,1. É muita diferença, gente. É muita diferença. O Hamilton foi atrapalhado pelo Trulli, que ficou ali trocando de posição com ele, então ele perdeu muito tempo com esse tráfego, mas que o Alonso vem voando, o Alonso, não há dúvida. O Alonso estava 17 segundos atrás, agora está 6. Mas alguma coisa aconteceu com o Hamilton, porque ninguém pode perder 7 segundos. Foi o Trulli, numa volta só. O Trulli deixou passar, depois passou de novo, ele acabou se atrapalhando inteiro e colocou até o Hamilton na parte mais molhada. Mas 7 segundos numa volta só? Não, concordo, ele tá com dificuldade, não há dúvida, mas para complicar ainda mais, o Trulli deu uma mãozinha pro Alonso aí. Olha lá, o Hamilton o Alonso agora vai chegar. O Alonso vai chegar. Vai chegar. Se você quer ver, o campeonato se decidir no Brasil, tá perto. Galvão, o pneu traseiro dele já deixapou. Ele já. Tá com, ele vai ter que ir pro box. Desgastou tanto que dá pra ver já a construção. Aquela parte interna do pneu que é clara, né? Então, é como se fosse aquele arame de dentro do pneu. O pneu já era. E se ele insistir, pode sair da pista de uma vez. Não, mas ele tem que vir pro box. Ele tem que vir pro box. O Alonso chegou. E olha o campeonato. Tinha tudo para terminar. O que vai acontecer? A McLaren pronta para tocar o pneu do Hamilton. Ele está com dificuldade até para chegar no box. Permitiu ultrapassagem. Bandeira amarela, ele foi pro box. Olha, ele não consegue nem entrar no box, vai parar. Aí para. Parou. Vai abandonar a prova. Parou. Ele tá pedindo para ser empurrado.
Só pode ser empurrado em posição perigosa. Olha o que aconteceu com o Hamilton. Na minha opinião, tá errado se empurrarem, porque ele olha o desespero, o Ron Dennis desesperado ali, e a corrida acabou pro Hamilton. A hora que ele deixou sair na brita, acabou. Acabou a corrida pro Hamilton. Olha, eles estão tentando empurrar, porque ali, como a entrada do box, podem considerar uma posição perigosa. O Ron Dennis fala, essa altura tá falando com o Charles Whiting. Mudou a história toda, é pressão de todo lado. E o Hamilton fica parado, mas também entra devagar, Hamilton. Já tá sem pneu. Galvão, tô plenamente de acordo, porque eu vou falar. É de admirar o talento que ele tem. Eu vi até a imagem ali de dentro do carro do Raikkonen. A agressividade que ele tava andando. É de admirar o talento do Hamilton, não há dúvida. Mas não é pra colocar um campeonato em risco como ele vinha colocando. Jogou fora. Sabe, tem coisas que a experiência às vezes faz a diferença, né? Então, esse é um grande exemplo, porque talento tem de sobra, mas faltou calma. Ele não tá conseguindo chegar no box, entrar do jeito que ele entrou, passou na grama e foi pro Hamilton. Agora o campeonato tá aberto. Veja só. Olha o Raikkonen vindo pro box. O Raikkonen entra na briga do campeonato. Entre grande. Agora ele quer ganhar a corrida para entrar na briga do campeonato. Agora ficaria 107 pro Hamilton, 103 pro Alonso e 100 pro Raikkonen. Galvão, o melhor de tudo também, é garantido agora que o GP Brasil vai ter a definição do campeonato. Pronto, a definição é no Grande Prêmio Brasil, dia 21 de abril. Hamilton, jogou o campeonato pela janela, abriu a janela e jogou o campeonato fora. Rubens Barrichello vai pro box também. A melhor volta é do Kubica, 1:40.926. Agora o Alonso deve ter dado uma gargalhada embaixo do capacete. Então, com 100 pontos a 103 a 107. 107, 103 e 100 nesse momento, hein? Imagina o Grande Prêmio do Brasil que vai ser. E Interlagos favorece um pouco a Ferrari. Olha o Felipe pra cima do Alonso aí, ó. E o Felipe pode fazer diferença também, hein? Porque o Felipe vai pra cima do Alonso e vai passar. É uma questão de calma. Com a pista nessa circunstância, ele tem tudo para fazer a ultrapassagem. E o Alonso também não quer arriscar tudo agora, né? E esse tem experiência. Tá atrás do tricampeonato. E o Felipe vai pro ataque em cima dele. A diferença é o pneu mole do Felipe e o pneu duro do Alonso. E o Kimi também tá de pneu mole. E o Raikkonen vai lá na ponta, 14 segundos na frente dos dois. O Felipe tenta a ultrapassagem, vai pressionando ali. Agora o Felipe tá trabalhando para a equipe. Se ele passar, nesse momento, se ele passa o Alonso, ele tira 2 pontos do Alonso. E a diferença fica de 1 ponto só entre o Raikkonen e o Alonso. Mudou a história toda e o Hamilton jogou o campeonato pela janela. Vai entrar no box, já tá com o pneu no aro. Vai devagar, entra devagar. Porque sabe-se que a entrada do box está muito mais molhada, porque os carros não passam ali em velocidade, então é um ponto que, né, não está sendo favorecido pelos carros andando no trilho. Ali é sempre molhado. Ele estava com dificuldade de virar para a direita, você viu na curva anterior. Por isso é que ele devia ter entrado mais devagar ainda. Aí, ó. Olha lá, vamos ver. Ó. Ele tem um problema no carro, mas se tivesse um pouquinho mais lento, eu sei que é fácil falar de quem está de fora, mas talvez um pouquinho mais lento ele pudesse ter. Não, eu digo exatamente virado. Por ter problema. Olha o Ron Dennis, a reação do Ron Dennis, ó. Exatamente por ter problema que ele tinha que ter entrado o mais devagar possível. Aí a repetição e o Ron Dennis falando, e agora? E o Ron Dennis pedindo, push, empurra. E aí o Felipe tenta atacar o Alonso já passou o momento mais difícil ali. Vai tentando se defender o Alonso. Globo, a gente se vê por aqui. Nova skin, ou seja, cerveja. E aquilo que era esperado, né? De a BMW se dar bem com aquela parada, não deu outro. Tá aí o Kubica em primeiro. Tá aí o Kubica. E acelerando. O Kubica é o primeiro. Fez a primeira melhor parcial da prova agora. O Raikkonen é o segundo.
com as duas paradas, né? No momento em que o Raikkonen e o Alonso pararam, porque o Massa já tinha parado, o Kubica fez uma parada só. Por isso que ele está em primeiro. Daqui a pouco ele vai ter que parar. Ele parou na volta 25. E o Jason Button andando forte. Ele fez a volta mais rápida, 1:40.076, e tá fazendo volta mais rápida de novo. Opa. Kubica. Olha o Kubica aí, ó. Já tá encostando, bateu. Ou quebrou alguma coisa. Esse negócio de andar em primeiro não tá fazendo bem pra ninguém, viu? Essa coisa de andar em primeiro nessa corrida não tá fazendo bem pra ninguém. Tem algum problema no lado direito traseiro dele, pelo visto. Agora se bateu, se quebrou, não dá pra perceber. Dá mais a impressão de ser motor. Ele vai encostando o carro ali, ó. De forma consciente, tirou o carro da pista, vai tentando levar o carro para não obrigar a entrada do safety car. É verdade, deve ser motor, câmbio, alguma coisa. O carro tá em ordem, tá? Por fora tá em ordem, tá? Alguma coisa mecânica. Ele tá levando o carro pro box. Olha o Hamilton chegando aí, pegando uma carona. E agora, Hamilton? A cabeça vai ferver. Agora a cabeça vai ferver. E todo mundo correndo pra cima dele. É o tal negócio, né? A gente gosta de ver o piloto agressivo, o piloto lutador, o piloto tá querendo vencer. Mas existe um momento em que, na cabeça de todos, o campeonato é o mais importante. E existe um momento em que o piloto, ainda que estreante, que já tenha ganho uma experiência no seu primeiro ano, não pode fazer o que ele fez na briga, desde a briga com o Hamilton, com o Raikkonen. Desde a briga com o Raikkonen já estava errado. Ele tinha que pensar nos pontos, na posição que ele tinha, no carro que ele tinha, na vantagem que ele tinha. Aquele pneu, agora a gente fica, engenheiro de obra feita é uma coisa fácil. Mas a gente fica agora pensando, se ele não tivesse desgastado o pneu brigando com a dele... Você chamou atenção disso naquela época e o problema começou ali, exatamente ali. Agora, também o outro lado, a gente não teve a chance de ouvir a comunicação de rádio com a equipe naquela oportunidade. Mas será que houve? Será que ninguém na equipe para dizer pro piloto que está lá dentro, tipo assim, ó, esfria a cabeça, não é, você tem que pensar no campeonato. Agora tem aquela história também de que a McLaren e a Ferrari não liberam o rádio para que a gente tenha conhecimento da conversa. Mas é engraçado isso, né? A Fórmula 1 tem cada coisa que não tem como explicar. Ela tem coisas que não tem como explicar. Tudo que a McLaren diz e que a Ferrari diz tem um peso completamente diferente dos outros. Então passa a ser você ouvir tudo que as equipes conversam com os pilotos, que os pilotos conversam com as equipes. E fica faltando, não só para você aqui no Brasil, para o mundo inteiro, saber o que o engenheiro estava falando com o Hamilton e o que o Hamilton estava falando com o engenheiro. Sendo que, se há uma intenção, se é útil bloquear essa informação, ela tem que bloquear em relação à equipe rival. Só que aí não consegue bloquear. O próprio Kimi Raikkonen, quando falou agora nessa época do escândalo, ele disse que quando ele corria pela McLaren, que ele dizia que a grande brincadeira, a grande diversão da equipe McLaren era ouvir a comunicação de rádio da Ferrari o tempo todo. Restando 21 voltas. Raikkonen é o primeiro. Alonso faz a volta mais rápida, 1:39.820. Agora Raikkonen faz 1:39.465. A volta mais rápida agora é do Raikkonen, que vem na primeira posição e entrou na briga do campeonato. Aí você vai vendo o Alonso na segunda posição e o Felipe Massa atrás. Chegou a ameaçar o Alonso de ultrapassagem. A pista melhorou um pouquinho. Veja como ela está seca nesse trecho aqui. E ele agora perde em relação ao Alonso. O Alonso virou 39.63. O Felipe virou 1:40.0. Praticamente ao mesmo tempo. Não tem nenhuma previsão de chuva nos próximos 30 minutos. Restando 20 voltas para terminar. Eles andando aí vão precisar de mais 35, 36. Pode vir uma chuva no finalzinho. Pode vir uma chuva no finalzinho. Lobo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa derrame cerebral. Carlos Gil chamou. Galvão, e a McLaren, que não tinha tido nenhum abandono ao longo da temporada, teve um com o Alonso no Japão e agora o Lewis Hamilton na China. E sobre a BMW, é bom lembrar que a equipe já tinha tido problemas com o motor nos treinos livres. Na sexta-feira, inclusive, o Nick Heidfeld estourou o motor. Olha o Wurz ali, se pegando, tentando uma ultrapassagem para cima do Liuzzi. O Liuzzi é o sexto, o Wurz é o sétimo.
E logo atrás, na 8ª posição, veio o Fisichella. Se recuperou bem na corrida. Ó, quem tá surpreendendo aí por algum motivo, que o carro que não funciona, mas nessas condições está funcionando, é o Button. Tá impressionante. Vem pra fazer a melhor volta da corrida. Já fez várias vezes a melhor volta e vai tirar a melhor volta do Raikkonen agora. Gente, nós vimos o Vettel, estava em segundo. 317 para Fernando Alonso. Contra 1,40, 290 por aqui. Petrobras, gasolina testada nas pistas, aprovada por você. Não é nem querendo ser otimista, mas lembrando que ano passado, né, o Felipe também não estava na briga pelo campeonato. A briga era, né, entre Alonso e Schumacher, e venceu o GP Brasil. Então quem sabe esse ano não possa se repetir a história. Seria bom, né? Restando 19 voltas. A vantagem do Raikkonen para o Alonso é de 9,3. A vantagem do Alonso para o Felipe é de 2,3. E depois a vantagem do Felipe para o Button é de 9,4, mais o Button, que é o quarto. O Vettel, que é o quinto, os dois só fizeram uma parada. E o Liuzzi, que é o sexto colocado, já fez 2 paradas. E o Fisichella, que é o sétimo, fez uma só. Quem está bem na fita é o Liuzzi. Vai fazer a melhor corrida dele do ano. Tá muito bem aí. As 5 primeiras filas e ele pulou lá pra frente. É, mas ele não tá bem agora, que o Fisichella foi pra cima dele. Olha lá como ele ameaça. Estão se apertando na reta, ó. Olha lá. Amigo, ele tem a chance do 4º lugar, que ele parou uma vez só. Se ele bate esse carro na reta, quando ele volta pro box, o Gerhard Berger puxa as 2 orelhas dele até arrancar. Galvão. Diga, Gil. O Liuzzi, que no Japão tinha conquistado o 8º lugar, mas foi punido. Perdeu aquele ponto, que seria o primeiro da STR na temporada. O ponto foi dado ao Adrian Sutil da Spiker. Então hoje ele tem a possibilidade de recuperar na pista esses pontos que perdeu no tapetão. Olha que o Raikkonen quase deu de graça também no final da corrida. O Alonso vem para lutar pela vitória com o Raikkonen. Olha lá como ele vem abrindo o caminho lá atrás ao Alonso. E o Felipe apareceu na curva agora. E o Raikkonen vem na primeira posição, mas eu já diria uma posição arriscada do Raikkonen, que vem muito rápido o Alonso. E disse, e me contou isso, que o Fisichella precisa disso. É um acerto dele com o engenheiro, ele precisa desse tipo. Onde você vai, Kovalainen? Onde você vai, Kovalainen? Diz que o Fisichella precisa disso, faz bem pra ele essa coisa. Vambora, acelera, aperta, vambora pra cima dele. Faz parte o Fisichella pede ao engenheiro que ele faça isso. Pra você ver como é diferente, eu já até contei uma vez, o Schumacher, o Ross Brown, lá em Nürburgring em 2002, tentou dar um apoio moral pro Schumacher durante a volta de classificação. Na curva seguinte o Michael errou a curva, então ele voltou e falou: Ross, por favor, nunca mais faça isso. Então você vê como tem piloto e piloto. Vamos lá, o Raikkonen virou tirando o coelho dele da cartola ali e usando tudo que pode do carro, porque ele tá vendo que o Alonso tá chegando. Tem piloto, né, Butz? Tem piloto que precisa do incentivo vindo externamente, né, de algum outro, e o piloto que tem esse sentimento da graduação da aceleração dele na própria alma, que esse não precisa de ninguém. Estão secando aí o pit stop para justamente não escorregar, né, na hora que o carro vier com o pneu de pista seca, não escorregar ali na freada. O Felipe conseguiu tirar de uma boa do retardatário para fazer a ultrapassagem. Era o Yamamoto que estava ali tomando volta no Felipe Massa. Veja a vantagem aí, 8,7. Voltou a ser mais rápido. O Raikkonen fez a volta mais rápida dele na prova, 1,39,270 contra 1,39,285 do Alonso. É a resposta, olha só, veja só. O Alonso e agora milésimos mais rápido que o Alonso. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de pulmão. E isso que você falou agora, Galvão, eu acho que foi exatamente o que aconteceu, porque quando o piloto aí de uma volta para outra melhora 1 segundo, não é à toa. Pode ter certeza que alguém no rádio deu uma... Alguém falou pra ele, presta atenção. Não presta atenção. Alguém disse ele ao finlandês: toma um jeito aí.
E no caso do Raikkonen, a gente sabe que ele é assim, você vê nas entrevistas coletivas dele, ele precisa mesmo desse empurrão para pegar no tranco às vezes. Então ele nas próprias entrevistas ele fica parado, diz as coisas devagar. Você viu até que esse final de semana o Bernie mesmo criticou justamente o Raikkonen por isso. Falou assim, tomara que o Hamilton ganhe, porque vai dar uma emoção nova para a Fórmula 1. Porque você tem alguns aí, o Alonso nunca fez nada para a Fórmula 1, o Raikkonen mal fala, então você vê que já tem muita gente em volta aí que já não gosta muito desse jeitão dele. Restando 15 voltas para o final e daqui a pouco tem esporte espetacular. O Lewis não ganhou o campeonato. Vai ter que decidir o campeonato do Brasil, Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, dia 21 de outubro, daqui a 2 semanas. Mas você vai ver imagens inéditas da carreira deste piloto que é a sensação da Fórmula 1. Lewis Hamilton no tempo em que pilotava karts e até carrinhos por controle remoto. Agora tem o seguinte, né? Se o Alonso quebrar, o Hamilton permanece 12 pontos à frente do Alonso. Mas tem o Raikkonen na história. Nesse momento o Raikkonen tá fazendo 10 pontos, está trazendo a diferença para 7 pontos em relação ao Hamilton. Ou seja, o Raikkonen teria que... Pro Hamilton ser campeão hoje, precisa nesse momento o Alonso... Olha o Kubica aí. Precisa nesse momento... O Alonso precisaria quebrar, ter um problema, sair da pista, alguma coisa. E o Raikkonen só poderia, com 90 pontos, ele só poderia fazer 2 pontos. Não, 2 não, perdão. Ele tem 17 atrás, ele poderia fazer no máximo 6 pontos. Ele teria que ser terceiro colocado, porque aí a vantagem do Hamilton seria de 11 pontos. Ainda pode o Hamilton ser campeão, mesmo com o abandono dele. Sem querer desejar mal do inglês, vamos torcer para que a decisão venha aqui pro Brasil, que acho que é melhor para todo mundo poder acompanhar isso na última prova. 14 voltas pro final do Grande Prêmio da China, no circuito de Xangai. Alguma explicação da McLaren, Carlos Gil, a respeito do abandono do Hamilton? Vai ser difícil, viu, Gil? Essa é a missão impossível 3. Galvão, o Hamilton passou como uma flecha, não falou muito com ninguém. Tem uma entrevista coletiva dele marcada para após a cerimônia de entrega de troféus aos vencedores. Enfim, acho que a explicação oficial mesmo com as palavras do Hamilton só mais tarde. Economizei na missão impossível, seria missão impossível 4. Essa no Carlos Gil, e tentar alguma informação da McLaren. Lobo, a gente se vê por aqui. Renault, linha Megane com 3 anos de garantia. E o Jenson Button permanece, quer dizer, ele estava na 4ª posição, agora voltou da parada dele de boxe. Então nesse momento os 4 à frente já pararam, e o Vettel, que vai herdar essa 4ª posição, só fez uma parada. O mesmo acontecendo com o Fisichella, que vai herdar a 5ª posição depois dessa parada do Jenson Button. E aí você vai ver no Heidfeld, você estava de carona com o Heidfeld, que estava na 8ª posição. Exatamente atrás do Liuzzi, tentando atacar ali o Liuzzi. E o Liuzzi já fez 2 paradas, e o Fisichella, que está à frente dele, não. E o Raikkonen faz a volta mais rápida. Acordou mesmo. 1:38.880. Acordaram o Kimi. Acordaram o Kimi. Pô, o pneu estava acabado. Na entrada do box, ele escapou, passou na grama e ficou na caixa de brita na entrada do box. Depois de tudo que ele fez a temporada inteira, ele estava com o título na mão. Uma dúvida também, Galvão. Corrida de automóvel é impressionante, né, Butch? Até preciso da ajuda do Reginaldo agora, porque a gente lembra que o Felipe foi o primeiro a parar, né, para colocar o pneu de pista seca e colocou bastante combustível no carro. Será que ele tem chance de ir até o final da corrida sem parar? Ele parou na volta 26 e pôs 8.2 e ele tinha bastante gasolina ainda, porque ele andou só 9 voltas. Então vê pra nós aí quanto botou de combustível o Alonso e quanto botou o Raikkonen. O Alonso botou 8.9, parou bastante. E parou na 32. É pra ir até o fim. E o Raikkonen? Não, o Raikkonen não. O Raikkonen botou só 6.8. O Raikkonen vai ter que parar. A impressão que dá é essa. E pode mudar a história da corrida.
E aí, se o Alonso conseguir mesmo ir até o final, aí se ele ganhar, aí sim o Hamilton pode começar a tremer, viu? Pode. Aí pode. Ele vindo 2 pontos atrás da decisão no Rio, com a decisão em São Paulo. E vai deixar a McLaren numa situação muito ruim, né? É isso que eu ia falar agora, não sei. Até tô falando com um piloto de repente, não sei se a ganância do Alonso em ganhar o campeonato é mais por ser o campeão mais uma vez, ou se é para dar o troco no Ron Dennis. Peito e diz assim: ganhei, tricampeão do mundo, sou fera, ganhei contra o dono da equipe, ganhei contra o talento do Hamilton, ganhei contra todo mundo. Aí você vai vendo 307.3, a velocidade máxima que chegou o Heidfeld, a velocidade que ele passou ali no 306 agora quando ele pegou esse vácuo. 8.8 a vantagem do Raikkonen para o Alonso. 1:39.04 a volta do Raikkonen. 1:39.37 a volta do Alonso. 1:40.65 a volta do Felipe Massa. São os 3 mais rápidos e o Vettel vem ali na 4ª posição e não fez a segunda parada. E o Fisichella vem na 5ª posição e não fez a segunda parada. Jason Button é o 6º colocado, já parou 2 vezes. Vitor Antônio Lewis é o 7º, parou 2 vezes. E o Heidfeld é o 8º, parou 2 vezes. Eu estou lendo aqui, estou fazendo conta. Não é possível que a Ferrari tenha feito isso. Não é possível que a Ferrari tenha feito uma corrida para o Raikkonen fazer 3 paradas. Não dá para entender. Mas com 6.8, não vai 32, parar. Não vai parar. Não tem como, Galvão, vai ter que parar, né? Mas não é possível. O feeling aqui é o seguinte, de que o Alonso é o único que talvez chegue ao fim 8.9 sem parar. O Hamilton dentro do box. Aí o Hamilton foi esfriar a cabeça. O próprio Felipe, que parou na 26, ele parou 6 voltas antes do Alonso, com 8.2, não é certeza ir até o final. Geralmente a Ferrari usa a mesma estratégia para os 2 carros, né? Vamos ver. Você tá vendo ali o Norbert Hall, o alemão responsável pela Mercedes, fazendo carinho ali no Hamilton, o cumprimento de todos, há uma tristeza geral na McLaren. Veja só que coisa, como a equipe está posicionada ao lado dele. Ela poderia estar entusiasmada porque tem os 2 pilotos vêm para decidir o título em São Paulo e Interlagos, mas há uma tristeza geral. Por isso é que o Alonso deve estar ali dentro. O Alonso deve estar dizendo assim: vão, como disse o Zagallo, vão ter que me aturar. Nesse momento seriam 107 pontos do Hamilton contra 103 do Alonso e 100 do Kimi Raikkonen. O problema foram 2 corridas que tiraram o Felipe dessa briga. Aquela corrida da Hungria que não esqueceu de colocar combustível para ele fazer a volta e teve que largar lá atrás na Hungria onde ninguém passa ninguém. E aquela inexplicável quebra do amortecedor travado com 8 voltas ou 9 voltas em Monza. Se não estava nessa briga aí. Mas, se, principalmente em corrida de Fórmula 1, se ele não parasse na brita, o Alonso não teria chance e o Hamilton seria campeão hoje. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, reinventando o banco para uma nova sociedade. E você vai acompanhando, veja que ele foi 3 décimos mais lento, agora meio segundo mais rápido, agora 1 décimo. Ele bota meio segundo, o Raikkonen responde. A diferença era 8.8, agora é 8.1. Agora só ele disse que acreditava em milagre, por isso ele acreditava em disputar o campeonato. Agora ele tem que acreditar em mais um milagre para tentar chegar no Raikkonen para fazer a passagem. A não ser que o Raikkonen tenha que parar. Não posso acreditar. Eu não posso aceitar que a Ferrari vá fazer 3 paradas pro Raikkonen e tirar a corrida do Raikkonen assim. Não é possível. É que nem eu falei, Galvão. Geralmente a Ferrari faz a mesma estratégia para os 2 carros, né? Agora, é difícil da gente conseguir entender. Quando eu vi o Felipe parando naquela hora, eu suspeitei que pudesse ter combustível para até mais ou menos entender aquilo. Mas se fizeram pro Felipe, por que não fazer pro Raikkonen também? Então aí mora a dúvida. Não pode ser que eu esteja enganado, mas não consegue entrar na minha cabeça que ele vai parar. Já nós vamos ter 9 voltas pro final. E o Raikkonen tá andando forte. O Raikkonen virou 38,9
O Alonso também tem 38,9 e foi a melhor volta do Alonso na corrida, 1,38,955. E o Felipe Massa também faz a melhor volta dele, 1,39,232. Nesse momento o Felipe dos três é o que anda mais. Pelo tempo de volta de 9 contra 39,2 do Felipe, então assim, teoricamente os carros estão parecidos. Você vê que o Felipe foi bem mais rápido agora, 7 décimos mais rápido do que o Raikkonen. Você tá vendo ali o Raikkonen abrindo caminho, ou tentando abrir caminho, atacando o Liuzzi. E essa briga vale a 6ª posição. E o Liuzzi se segura e faz uma bela corrida. O Vitor Antônio Liuzzi. 9 voltas pro final da prova. Globo, a gente se vê por aqui. Team Festival, um festival sem fronteiras. Restando 9 voltas e tá aí o Vettel. Já vai estar numa equipe grande, hein? É bom piloto, é rápido. Agora, na verdade, ele é piloto da BMW. Ele tá aí emprestado para correr aí. Você vê que chegou a andar em segundo lá no Japão, né? Bateu ali por azar, por não ter visibilidade, acabou batendo no Weber, então de repente está agora de novo em quarto, não é à toa. Sem dúvida é um piloto que tem muito futuro. Só para lembrar que o Sebastian Vettel ele já tem um ponto no campeonato, ele foi 8º em Indianápolis, naquela corrida em que ele substituiu o Robert Kubica, ainda naquela época como piloto de teste da BMW. Depois ele passou para a STR e agora tem a oportunidade de pontuar pela nova equipe, que seriam também os primeiros pontos da STR no campeonato de construtores. Legal. E nesse momento a STR pode estar pontuando com os 2 pilotos. Agora eu vou perguntar para o Reginaldo, que volta parou o Vettel? Ele fez uma parada só. Acho que no A3 não mostrou a parada do Vettel, a gente não tem. Não mostrou. Porque só pararam uma volta só o Vettel, Kovalainen, Trulli e Sato. O Weber reclamou aí, ó. O Weber reclamou ali. É que ele... Reclamou do Kovalainen. Do Kovalainen. Ele está entre os 2 carros da Renault. O Kovalainen na frente e o Fisichella atrás. Ele reclamou porque o Kovalainen está tentando abrir espaço e foi embora. 1:38.587, a volta mais rápida foi a volta anterior de temporada. Se ele conseguir a vitória agora, ele será o único a chegar a 5 vitórias. Alonso vira um 40.1, já acomodando para formar o pódio e para deixar a disputa para o Grande Prêmio do Brasil daqui a 2 semanas. Dia 21 de outubro, ninguém pode perder. Interlagos vai estar lotado e o Brasil inteiro ligado na Globo. O Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, mais uma vez, vai ser palco da decisão do título mundial. Globo, a gente se vê por aqui. Nova skin, ou seja, cerveja. Confirmando o que você falava agora, começou a andar também melhor justamente por causa da adaptação ao pneu Bridgestone, né? Tanto o Raikkonen quanto o Alonso estavam acostumados a andar com o Michelin na temporada passada e perderam um pouco de tempo aí de performance no início da temporada até conseguir a adaptação. O início da temporada eu concordo com você, Dudu. É o que eles dizem, mas será possível que demora mais de meia temporada para se adaptar ao pneu? Não é assim, o Michelin aceitava aquilo. Se você ver a câmera on-board dele agora, é uma tocada completamente diferente. Então não é uma coisa que acontece do dia para noite. Ele tem que se adaptar. E quando a gente fala falou o Luciano Burti. Veja só como o Massa vem andando mais rápido que o Alonso vai controlando a segunda posição. Ele deixa claro essa altura, Reginaldo, que ele sentiu que não chega no Raikkonen, ele vai controlando a segunda posição e o Felipe vem acelerando ali atrás. E o Raikkonen, por estar acelerando mais ainda, agora ele virou 38.449 quilos e litros de gasolina, a 12 litros por segundo daria 81 litros,6. E dá para ele fazer exatamente 24 voltas e meia, ou seja... Sobra meia volta. Sobra meia volta para ele. É assim que a coisa funciona. Não teria cabimento a Ferrari jogar fora essa corrida do Raikkonen. Restando menos de 6 voltas para o final.
E teve uma hora que ele deu uma tiradinha de pé, ele podia estar dando uma economizadinha de combustível também. É capaz de ter que fazer, né? É capaz de ele ter que economizar no finalzinho. Agora ele não está economizando nada, ele volta a fazer a volta mais rápida, 1:38.315. Abre 10 segundos, ponto 4 para o Alonso. Isso quer dizer que ele vai ter direito a dar uma tiradinha de pé para controlar, porque ele abriu 10 segundos no final. Aí não é nem questão de tirar o pé, né? Baixa o giro. Mexe a chavinha e baixa o regime de trabalho do motor. Exatamente, até nesse ponto a tecnologia acaba ajudando, né? Antigamente a gente lembra muito bem. Tinha que tirar o pé. Na época do motor turbo, que eu lembro o Senna de Lotus, mal começava a corrida já estava devendo combustível, não tinha combustível para ir até o final, então tinha que tirar o pé na reta praticamente. Hoje em dia não. Vai lá, reduz o giro do motor e continua com o pé embaixo. Abaixa o regime de trabalho do motor e economiza combustível. E aí vem o Raikkonen, que entrou na briga do campeonato. Nesse momento o Hamilton tem 107 pontos. O Alonso tem 103. O Raikkonen tem 100 e o Felipe Massa tem 86. E com isso o Raikkonen passaria a ser o piloto com mais vitórias no ano, hein? É a quinta vitória dele. 5 dele, 4 do Alonso, 4 do Hamilton e 3 do Massa. Eu estava me lembrando agora que o Damon Hill, que foi o último campeão inglês em 96, ele organizou, ele está como organizador, ele é presidente da Associação dos Pilotos Britânicos e ele organizou um encontro dos ingleses, dos pilotos, inclusive com crianças que frequentam a escola onde estudou o Hamilton, um encontro na Inglaterra, porque a corrida começou às 7 da manhã de lá, um horário muito bom, para todo mundo assistir junto e fazer a festa ali da conquista do título de um inglês. Faz parte de corrida de automóvel. E tudo isso o Hamilton jogou fora, hein? Me expliquem esse pneu mole de um lado e duro do outro. Não é. O desgaste do pneu, né? o desgaste do pneu esquerdo está muito alto, então sumiu a faixinha branca. Você vê que o carro do Felipe também... 989, melhor volta da corrida. 1:37.989 é a melhor volta da corrida. Ele vem voando, o Felipe, mas está a 8 segundos atrás do Alonso. E restando apenas 4 voltas. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de boca. Aí você está vendo as voltas mais rápidas. O Felipe 37.989, o Raikkonen 38.285, o Alonso 38.681. São as voltas mais rápidas de cada piloto. Eu ia falar que não é injusta essa vitória do Kimi, porque desde sexta-feira, desde o primeiro treino, ele sempre veio andando muito rápido, veio geralmente sendo mais rápido. A gente tem que lembrar que o Hamilton só foi o pole position porque era o mais leve de todos. Então, em termos de performance aí do final de semana, o Kimi fez por merecer de estar aí na frente. A única coisa injusta que tem disso tudo mesmo é o Felipe não estar nessa briga na corrida final, em função dos ele cometeu os erros dele, claro, como todo piloto comete, mas os erros que a Ferrari acabou cometendo que tiraram o Felipe da briga do campeonato. Não há dúvida que dos 4 pilotos, de longe, o Felipe foi quem mais teve que lidar com problemas por parte da equipe, né? Então, você vê até que, se a gente for lembrar muito bem a temporada inteira, em termos de performance, principalmente andar rápido, o Felipe foi sem dúvida sempre a referência do ano, mas infelizmente também a Ferrari pecou em vários momentos com ele, né? E ano que vem ele vem mais experiente, mais forte, com o pé mais pesado, trazendo emoções de novo. O Rubens Barrichello está na 15ª posição, atrás do Sato ali, sem poder fazer muito com o carro dele. Restando 3 voltas para o final. Tem muito esporte para você neste domingo. Auto Esporte, depois o Esporte Espetacular, que tem as imagens inéditas da carreira de Lewis Hamilton, no tempo em que pilotava karts. Tem também uma entrevista exclusiva com a craque Marta, lá da Suécia, onde ela mora. Onde mora a camisa 10 da seleção. E ela confessa o sonho agora de ser mãe. Menos de 3 voltas para o final. E o Raikkonen vai se aproximando da vitória. E o Hamilton teve o campeonato na mão, até que o pneu dele acabou e ele conseguiu escapar na entrada do box, ficou na caixa de brita na entrada do box. Eu não me lembro de ter visto um piloto importante, numa circunstância importante de uma corrida nesses mais de 30 anos, Reginaldo, ter ficado numa caixa de brita na entrada do box. Não consigo me lembrar disso. A única coisa de boxe que teve foi lá em 91, 92, o Reginaldo acho que pode lembrar melhor, quando o Mansell teve aquele problema no pit stop. Não, o Mansell já teve tudo, já caiu porta, já deu uma charré, ele já fez de tudo no boxe.
Foi a única coisa que eu me lembro assim de quase perder o campeonato por causa daquela Não, manobra. ele perdeu o campeonato. E o Ayrton Senna ganhou o campeonato ainda bem. Mas já caiu roda, ele já deu roda, deu marcha ré. Vamos ouvir aí. 20 seconds on button. 20 seconds on button. Save fuel. Tá aí, ó. Essa é uma das melhores situações pro piloto escutado, faltando 2 voltas. O engenheiro confirmando, você tem muita vantagem em cima do Button, que vem ali em quinto. Então, né, tipo, vai com calma e economiza combustível. Mostrou um serviço enorme no Grande Prêmio do Japão. Se envolveu naquele acidente com o Mark Webber, onde o Hamilton tinha que ter sido punido. Virou pizza, ali a história. E agora o Vettel traz a STR para uma quarta. O Vettel é, sem dúvida, mais um alemão para nós aguentarmos, né? E vamos lá. Aí a posição do Fernando, posição 2. O que ele tá atrás, o que ele tá na frente. E aí vamos para a volta final. Você tem a câmera colocada ali no bico do carro do Alonso. Olha como o mundo passa rápido, ó. Ele tá 10,167 atrás do Kimi Raikkonen. O Raikkonen, o finlandês, o homem de gelo. Vem para a 5ª vitória na temporada. E vem para disputar o título em Interlagos. Aí o Jean Todt. Vai ter 2 pilotos de novo no pódio. Felipe Massa uma volta mais rápida atrás da outra. Agora 1,37,560. E aí vem o Raikkonen. Para vencer o Grande Prêmio da China. E para deixar pendurado um campeonato. Para terminar a prova. Ele leva mais de 10 segundos de vantagem para o Hamilton. Agora dá uma tirada de pé para controlar no finalzinho. E o Felipe Massa vem voando. Ele vem fazendo uma volta mais rápida atrás da outra. Mais um pouquinho e ele tinha chance de atacar o Alonso. Aí vem o Raikkonen. Vai terminar. Ele vem para receber a bandeirada. Aí, Kimi Raikkonen da Finlândia e da Ferrari. Vence o Grande Prêmio da China. Raikkonen, a 5ª vitória do ano. 1 hora, 37 minutos, 58 segundos de prova. Alonso passa em segundo. E logo atrás dele, Felipe Massa, na 3ª posição. Na última volta, ele fez de novo a volta mais rápida. 1,37,454. E ele chegou ali 3 segundos atrás. E aí o Vettel. Olha só o Vettel. Chegando na 4ª posição. Que corridaça desse alemão. Mais um alemão pra gente aturar, como disse o Reginaldo. Pode ter certeza que esse vai estar pro time em 4ª posição. Completou e recebeu a bandeirada. A felicidade, olha, ele comemora como se tivesse conquistado a vitória, a felicidade da equipe. Lembrando que é um piloto que entrou no lugar do Scott Speed, né? E não vinha Speed. fazendo uma boa temporada, entrou aí de última hora e tá fazendo isso aí. Jenson Button chega em 5º. Olha o Liuzzi. Festa total da STR. Liuzzi em 6º, Hyde foi em 7º. E o Dave Coulthard da RBR em 8º, marcando pontos também. Voltamos já com a festa do pódio e a decisão, amigo. Interlagos, dia 21 de outubro. Globo, a gente se vê por aqui. Bem, amigos da Rede Globo, voltamos. Imagens ao vivo do circuito de Xangai, na China. A vibração do Raikkonen, ele que não é dado a grandes explosões, comemora. Passa ali pelo Alonso, que o cumprimenta. O Felipe Massa fica ali ao lado. Massa que chegou na 3ª posição. Você tá vendo aí o Felipe Massa e o Herbert Blush ali ao lado dele. O Herbert Blush que disse para nós: quando falar de mim, avise aos meus amigos do Brasil que eu estou chegando na semana do Grande Prêmio. Ele que tem tantos amigos aqui pelo Brasil. E aí vão os 3 pilotos. A situação do campeonato. Ron Dennis, não era o que você queria, Ron. Aí, olha a expressão do Ron conversando com o Norbert Hoff. 107 pontos o Hamilton, 103 pontos o Alonso, 100 pontos o Raikkonen. E a decisão, Reginaldo, Interlagos, dia 21 de outubro. É uma decisão em que 3 pilotos podem ganhar. Claro que é difícil pro Raikkonen, porque ele tem que ganhar do Alonso e do Hamilton com uma diferença respeitável, né? De 100 pontos para 107, quer dizer, são 7 em relação ao Hamilton e 3 em relação ao Alonso. Agora, ficou complicado mesmo a situação, ainda favorável ao Hamilton, mas com o Alonso atrás, o Alonso um bicampeão, experiente, 2 vezes ele foi campeão do mundo, as 2 vezes em Interlagos,
fica bem complicado. Já não é aquela corrida relaxada pro Hamilton. O Raikkonen para ser campeão tem que ganhar a corrida. E o Alonso e o Hamilton não pode chegar em quinto. Se o Hamilton chegar em quinto, já deu. Ele faz 4 pontos e aí já deu. Então ele teria que ganhar a corrida. O Hamilton não poderia chegar em quinto lugar. E ele com 4 pontos a mais não poderia chegar na terceira posição, o Alonso. Quer dizer, não é tão fácil assim a coisa pro Raikkonen, mas ele estava 17 pontos atrás com 20 em jogo. E ele tirou 10. Dos 17 ele tirou 10. Tá ali o Felipe. Eles estão conversando. Felipe mostra tranquilidade, chegando na terceira posição. Claro que não é o que ele queria. Evidente que ele queria mesmo era estar nessa decisão do título. E ali conversando com o Alonso, os 3 pilotos conversando numa boa. E o Hamilton deve estar com uma dor de cabeça terrível, Burti. Complicado, ninguém esperava por essa. Para nós, que eu digo assim, pro esporte, de modo geral, foi muito bom que essa decisão venha aqui pro Brasil, né? Mas para quem acompanha a Fórmula 1, mesmo não sendo brasileiro, de ver justamente indo para a última prova, depois de um campeonato tão competitivo quanto esse. Mas que sem dúvida o Hamilton aí tá numa situação de muito desconforto, mesmo tendo uma boa vantagem ainda, não há dúvida. E aí a vitória do homem de gelo, Kimi Raikkonen, com Alonso na segunda posição, Felipe Massa em terceiro, Hamilton ficou no caminho e vamos ao hino da Finlândia.